Olá, que Deus abençoe a todos. Nesse vídeo do nosso canal, nós iremos falar sobre Jesus Cristo. O tema do vídeo será Jesus Cristo, o mediador do Novo Testamento. E eu vou ler Hebreus, capítulo 9, versículo 15, a partir do versículo 15. Aqui, o livro de Hebreus, como eu já falei em outros vídeos, a carta de Hebreus, ela foi escrita para os primeiros cristãos que eram judeus, que tinham que eram israelitas, judeus que seguiam o judaísmo, mas eles aceitaram Jesus como Salvador. E aí o autor de Hebreus, ele faz essa carta para os recentes judeus que se converteram deixassem o judaísmo, deixassem a religião judaica para obedecerem à doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, né? Que nada tem a ver com a doutrina judaica. Então, é isso que nós vamos ler em Hebreus 9. Vamos lá, a partir do versículo 15. E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha só que importante o versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Isso é muito importante, meus amigos, o que esse versículo 16 diz. Porque existem muitos cristãos que têm vivido em doutrinas judaicas do Antigo Testamento. E o cristão, ele é exortado, principalmente nessa carta de Hebreus, no livro de Hebreus, a deixar a religião judaica. Nós somos igreja. O versículo 16, ele mostra algo muito importante. Um testamento, ele é deixado quando alguém morre. Moisés, ele foi um homem muito usado por Deus, foi um profeta para libertar o povo de Deus, né? O povo de Deus da escravidão do Egito. E Deus usou Moisés para deixar um testamento. Ele deixou a Torá, né, que é os 5 livros de Moisés, ele deixou. E esse testamento veio e o povo usou esse testamento depois da morte de Moisés. Depois que Moisés morreu, ele deixou esse testamento, que são 5 livros da lei de Deus, né? Então Deus usou Moisés para fazer um testamento. Grande parte do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, que é chamado de Torá, os judeus chamam de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, a lei de Deus ali, ele foi deixado e o povo judeu começou a ler ele, principalmente depois que o testador morreu. Ou seja, Moisés escreveu, deixou tudo pronto para quando ele morresse, o povo de Israel ficasse com aquele testamento. O que é um testamento? Testamento é algo que uma pessoa que morreu vai deixar de herança para os seus familiares. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, ele veio, foi usado por Deus, libertou o povo da escravidão, foi um grande profeta e deixou. Deus usou ele para deixar a Torá como testamento para o povo que vivesse depois da sua morte, depois da morte de Moisés, pudesse seguir as leis de Deus. Então, é isso que eu achei muito importante em Hebreus, no capítulo 9,
essa mensagem do testamento. Porque Jesus, ele encerrou a, a, a doutrina judaica do Velho Testamento. Jesus acabou com a doutrina judaica. Porque Jesus foi outro que escreveu um novo testamento. Jesus, ele escreveu um novo testamento. E uma pessoa só pode escrever um testamento depois que ela morre, né? Para as pessoas receberem aquilo que a pessoa que morreu deixou para elas. Então Jesus, ele fez o Novo Testamento. E agora os cristãos, eles têm que viver de acordo com esse Novo Testamento que Jesus deixou. Vamos continuar lendo para a gente entender. O versículo 17 diz assim, 16 para a gente entender melhor. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Então, enquanto o testador vive, o testamento não tem valor nenhum. Ninguém pode tirar a herança de uma pessoa que ainda está viva, que não morreu. Versículo 18 para a gente entender. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por vós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então, aqui a gente viu que o testamento, ele é algo que a pessoa que morreu deixa para os que estão vivos. Moisés morreu e deixou os 5 livros, a Torá, que é chamado de Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, e ele deixou para as pessoas seguirem. Deus fez isso, né? Usou ele para deixar a Torá para o povo de Israel seguir. E muitos anos depois veio o próprio Filho de Deus. Veio ao mundo cumprir o seu propósito, o propósito de Deus, que é morrer como o cordeiro, os cordeiros do Velho Testamento, que era uma figura, que era uma representação do que Jesus iria fazer no futuro. Então tudo que está ali no Antigo Testamento é uma figura de Cristo. E hoje que nós temos Cristo, que Cristo já veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e está vivo intercedendo por nós, hoje nós vivemos segundo o Novo Testamento, segundo a doutrina do Novo. Porque Jesus morreu e deixou o seu testamento para nós, cristãos, seguirmos. Então a doutrina judaica, ela tem que ser esquecida no meio cristão. E a gente viver segundo o testamento de Cristo, que Cristo deixou, que é o Novo Testamento. Só para terminar, o último versículo desse capítulo, o versículo 28, olha que mensagem maravilhosa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação.
Então Cristo, ele ofereceu uma vez, ele veio ao mundo, apareceu uma vez e se entregou e levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Na sua carne ele levou os nossos pecados. Mas a segunda vez que ele aparecer, ele vai aparecer sem pecado, sem ter carregado nenhum pecado, porque o pecado ele já levou. E ele vai salvar todos os que creram nele e esperam ele. Então, aí há a importância da gente colocar toda a nossa confiança na obra e no sacrifício de Cristo Jesus. Não colocarmos confiança nas nossas obras, mas na obra que Cristo fez. Então, eu achei maravilhoso esse versículo quando eu li ontem. Eu achei muito forte, porque é algo muito interessante, né? A gente sempre ouve falar que a Bíblia é dividida em dois pedaços, o Antigo Testamento e o Velho. E eu sempre ficava pensando, né? Testamento. Testamento é algo que foi deixado, é algo que uma pessoa que morreu deixou. E aí, quando eu vi esse capítulo 9 de Hebreus, ele bateu certinho com aquilo que eu já pensava há muito tempo. Que Moisés foi usado por Deus e Deus usou ele para escrever os 5 livros ali da Bíblia, que é chamado de Torá. E ele fez isso para que o povo seguisse aquele testamento deixado por ele depois que ele morresse. Então, quando Moisés morreu, ficou aquele testamento que ele deixou. Agora, em Cristo Jesus, muitas pessoas se perguntam por que o Deus do Antigo Testamento mudou para... E o Deus do Antigo Testamento é uma coisa e o do Novo é outra. Não, Deus é o mesmo. Só que a maneira de ele agir, ele foi mudando a maneira de agir conforme o tempo. Porque o homem sempre falhou. O homem sempre pecou contra Deus e o homem sempre mereceu a morte. Sempre mereceu a condenação. Mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha... Tem um versículo que fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então já estava planejado antes de Deus criar o mundo inteiro, que Jesus viria ao mundo, o Filho de Deus viria ao mundo, morreria pelos nossos pecados, ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e todos aqueles a partir de Atos capítulo 2 que aceitassem Jesus como Salvador, todos eles seriam purificados pelo sangue de Jesus. Então, esse foi o testamento que Deus nos deixou. E agora nós temos que andar segundo a lei de Cristo. A gente vê Cristo várias vezes falando, em tempos passados vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amem os vossos inimigos, abençoe aqueles que vos maltratam, né? Então, Jesus ele deixou um novo testamento diferente do que ele tinha determinado na época de Moisés. Então hoje nós temos que viver segundo o mandamento de Cristo, segundo o testamento de Cristo, o Novo Testamento. Em Hebreus 10 fala, para a gente terminar, em Hebreus 10 diz assim, versículo 22, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Versículo 19 ao versículo 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel
é o que prometeu. Então a gente tem que manter essa confiança em Cristo. Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que é a sua carne, que foi rasgada por nós, ele escreveu um Novo Testamento. Nesse Novo Testamento é totalmente diferente do que a lei que foi deixada no Velho Testamento. Hoje, o cristão ele não tem inimigos, as pessoas não são os nossos inimigos, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, diz assim: nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais nos lugares celestiais. Então, o inimigo do cristão são os espíritos malignos. O inimigo do cristão é o diabo e não as pessoas. No Antigo Testamento havia uma promessa de conquistar a terra prometida. Ali foi uma promessa feita a Abraão e também para cumprir a promessa sobre Cristo, porque Cristo teria que vir como rei de alguma nação. Então Deus usou Abraão para abençoar a sua descendência, e de Abraão vira o Messias, Cristo Jesus. Então o Velho Testamento precisava que o povo batalhasse, que o povo usasse a espada, fosse olho por olho, dente por dente, para conquistar uma terra, conquistar uma nação, um povo, para que Jesus viesse para esse povo e fosse o rei desse povo. Então ali era o Velho Testamento. Agora no Novo, o rei foi entregue pelo próprio povo de Israel, foi entregue aos gentios. E ele morreu, ressuscitou e deixou um novo mandamento. E esse mandamento é amar o próximo, amar os irmãos, amar os inimigos, amar todos, independentemente das circunstâncias. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.